simples e eu tenho empregado 2h30 por noite, hoje eu não passo de 1h30. Prometo a você. Brincadeira. Vamos lá. Mateus capítulo 26. Mateus capítulo 26. Quando a gente ouve relatórios como esse do Silaí, o cara entra numa igreja, dá um tiro no pastor, depois se mata. O cara entra numa escola, metralha, um monte de gente, se mata. O outro agora, hoje, Silaí, em Miami, mata 4 componentes da família, se mata. A gente ouve isso o tempo todo nos Estados Unidos. Dessa natureza. E a semana passada foi na Alemanha. Não é um privilégio do americano. Lá no Rio a gente vê muito disso. A gente vê pais jogando filhos pela janela. A gente vê meninos arrastando meninos pela janela. A gente vê a mãe colocando bebês no micro-ondas. Né? É verdade. A gente vê catástrofes das mais loucas. A epidemia de pedofilia. A gente vê pessoas matando, estuprando uma criança de 11 anos. Corta, esquarteja a menina, joga dentro de uma bolsa, bota na rodoviária de Curitiba. E do nada, a gente vê essas catástrofes, suicídio caçando no mundo inteiro. A gente não tem noção. Né? Há uma organização no mundo que tem trabalhado para que se não divulgue a quantidade de suicídios que acontece no mundo, porque ouvir falar de suicídio incentiva o desejo de suicídio nos suicidas. Ouvir que tem tanta gente se matando, faz com que, caso eu tenha vontade de me matar, tal vontade aumente. Gera em mim força para me matar. Então, há organizações no mundo pedindo para que a quantidade de suicídios que acontecem no planeta não sejam divulgados. E a gente quase não ouve falar em suicídio. Não é porque suicídios não estejam acontecendo. É porque estão trabalhando para não divulgar, para não incentivar. Olha que coisa, isso é estado de vida que um ser humano vive. Agora, de onde vem, ou aonde se estabelece em nós, essa capacidade de morrer antes da morte chegar? Porque quando a pessoa, nós falamos sobre isso na primeira noite, ou ontem, eu não me lembro, quando um suicida se mata, ele não quer matar a vida, ele quer matar o quê? A dor. Ele quer matar o vazio. O suicídio não é um grito, um desejo de morte, não. É o contrário. O suicídio é um grito pela vida, é um desejo de vida. O sujeito quer tanto, mas quer tanto viver, mas que quando, tentando viver, ele não consegue viver, ele prefere morrer. Ele quer muito a vida, ele quer muito significância, ele quer muito alegria, ele quer muito razão para estar vivo, ele quer muito viver. Só que ele não consegue viver. Então ele prefere morrer. O suicídio é a declaração de que a ausência da vida é muito pior do que a morte. Gente, eu não estou conseguindo viver, então eu vou morrer. Quando ele morre, portanto, significa dizer que ele já estava morto. É a nossa capacidade de morrer antes da morte chegar. Por isso, alguns que não valorizam a vida, viver não vale a pena. Viver é uma dor, viver é um sacrifício. O cara vai para fazer um bem à família que ele ama, ele mata a família e depois se mata. Ele acha que está fazendo um favor. A gente não vê só o sujeito matando a quem odeia, a gente vê o sujeito matando a quem ama. E ama mesmo. O sentimento é verdadeiro. A visão de vida é que adoeceu. Ele acha que matando, ele está fazendo um favor. Como aquele pai lá em São Paulo, que colocou os 3 filhos e a esposa dentro do carro e ia ter o fogo. Matou a família. Quando o carro pegou fogo, ele entrou no carro e morreram os 5 queimados. Como com a cabeça saudável pode imaginar um negócio desse? Não imagina. Mas a ideia da morte e o fim da vida já é uma realidade na vida de grande parte da sociedade mundial. Somos a sociedade que vive um tempo desgraçado. Desgraçado. Sem graça. Antegraça. Sem razão para continuar. É um estado horrível de ser. E a Bíblia fala sobre isso desde sempre. Agora, quando é que isso é estabelecido em nós? Essa capacidade de morrer antes da morte chegar? É a nossa incapacidade de lidar com os problemas do dia a dia. A gente não consegue resolver os nossos problemas e a gente vai vivendo um processo de acúmulo, de problemas não resolvidos, de adversidades não tratadas, de traumas
que a gente vai maquiando e jogando, a gente imagina para o subconsciente, ou imagina que foi para o inconsciente, ou então se está no inconsciente ou no subconsciente, a gente imagina que ele já não esteja lá, porque se eu não estou sentindo, então não está lá. Bobagem. Ontem eu dei uma prova cabal para vocês, quando eu disse que a gente aprende pela repetição. A gente estava conversando lá no jantar ontem. Eu fiz vocês cantarem músicas que vocês não cantam há 20 e tantos anos. Né? O Big Mac, lembra? Do Big Mac, a Poupança Bamerindos continua numa boa. Aí lá começamos a lembrar um monte de outras músicas. Cadê o irmãozinho que fez o aniversário ontem? Como é o nome dele? Manel. Qual foi a música que você falou, Manel? Casa de Pernambucano. Canta um pedacinho pra gente aí, Manel. Só para lembrar. E aí, vermelho, tá da cor da camisa dele. Não adianta bater, não deixo você entrar. As casas pernambucanas. Tá vendo aí? Desde a encarnação passada que a gente não canta essas músicas. Todavia, elas estão lá. Estão lá. O Big Mac, né? Pão com gergelim, aquela coisa toda, a Poupança Bamerindos continua na boa, só se for onde que está na boa a Poupança Bamerindos. Nós cantamos essas músicas que nós não cantamos há décadas. Só que quando a gente toca nesse saber essa música é um saber, a gente toca nesse saber que a gente imagina que já não sabe mais, portanto a gente imagina que já não esteja dentro da gente, a gente percebe que o saber aflora. Estão lá. E a gente imagina que lá não estão porque nós não temos consciência, lembrança dele. Agora, se por alguma razão da vida a gente toca nisso, esse saber vem, aflora e mostra, estou plenamente vivo e ativo dentro de você. Esses saberes podem não ser saberes, podem ser sentimentos. Você imagina que uma dor que você viveu há 20 anos atrás, não sente mais nada, você não tem informação dela, mas quando por alguma razão, alguma coisa toca nessa dor, naquele trauma, naquela adversidade, naquele sentimento, esse sentimento aflora e adoece a nossa vida. E a gente adoece hoje, imagina assim, puxa, tu soube, o cara deu um tiro na cabeça do outro ali no ônibus, só porque ele pisou num dedinho dele, cara, como é que pode? Não. O dedinho fez com que ele trouxesse à tona algumas dores que ele vem vivendo há 10, 20, 30 anos, e o dedinho foi o desencadeador de uma bomba que havia dentro dele, que ele não sabia que dentro dele havia, que fez com que ele matasse alguém. O dedinho não tem nada a ver com isso. É o acúmulo. Se você se eu pegar o meu dedo e ficar aqui, ó, eu não estou sentindo nada. Mas se eu continuar fazendo isso aqui daqui a 10 minutos, eu já vou sentir alguma coisa. Se passar mais 50 minutos, 1 hora eu ficar aqui, é possível que no final desse culto eu já não consiga nem mexer o meu dedo de tanta dor. O que hoje não significa nada, o que agora não significa nada, daqui a 1 hora pode significar tudo. Tudo. Então nós estamos vivendo num tempo de péssimas informações. Um tempo onde a gente não ouve coisa boa, não tem notícia boa. Nós só temos notícias ruins. Hoje, quando o carteiro... Eu não sei, tem carteiro aqui? Tem. Quando o carteiro chega na nossa casa, não traz notícia boa, é só conta, meu. A gente vê carteiro, a gente tem síndrome de carteiro, porque só traz má notícia. A gente, quando chega na... Você já está sabendo, já é desgraça. Pode ter sido, porque se for notícia boa, a gente não compartilha. Notícia boa não vem de jornal, notícia boa não rola, não circula. Agora, notícia ruim é o que chega na gente rápido. Então nós somos um acúmulo de más notícias, nós somos o produto de dias maus, nós somos produtos do meio. Ora, se nós somos produtos do meio, como diz a sociologia, olha o meio dentro do qual nós estamos vivendo, olha a sociedade dentro da qual nós estamos inseridos, e você vai saber o que você é. Você é o acúmulo dessa desgraça toda. E aí quando a gente tem esse saber, a gente se preocupa, porque nós vamos acumulando. Nós somos a junção de problemas não resolvidos. E nos tornamos num depósito de entulhos emocionais. Nós viramos um lixão emocional. Porque nós não sabemos lidar com as nossas emoções e com as más notícias. Aí você fala assim, pastor, o senhor vai ler a Bíblia? Pelo menos vou ler para a gente não escandalizar vocês. Isso é só a introdução. Vamos ao Getsemane com Jesus. A gente aprende com ele como é que a gente lida com essas coisas.
Lá no versículo 36, você já abriu em Mateus 26, amém? 26, 36 diz assim: então foi Jesus com eles a um lugar chamado Getsêmani e disse aos discípulos: sentai-vos aqui enquanto eu vou ali. Repita após mim: sentai-vos aqui enquanto eu vou ali. E ele foi ali fazer o quê? O que está escrito aí? Orar. E levando consigo Pedro e os dois filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se. Então ele disse: a minha alma está o quê? Pode ler para mim? Profundamente triste. Na minha versão, a minha alma está triste até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. Adiantando-se um pouco, prostrou-se com o rosto em terra e orou dizendo: meu pai, se é possível, passa de mim este cálice. Todavia não seja como eu quero, mas como tu queres. Voltando para os discípulos, achou-os fazendo o quê? Dormindo. Disse a Pedro: assim, nem uma hora pudeste vigiar comigo? Vigiai e orai para que não entreis em tentação. E o espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Retirando-se mais uma vez, orou, dizendo: pai, meu pai, se este cálice não pode passar sem que eu beba, faça-se a tua vontade. Voltando-se outra vez, achou-os o quê? Dormindo. Porque seus olhos estavam carregados. Deixando-os novamente, terceira vez, foi orar, repetindo as mesmas palavras. Então voltou para os seus discípulos e disse: dormi agora e descansai. Eis que é chegada a hora e o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos dos pecadores. Levantai-vos, vamos, e eis que é chegado aquele que me traz. Esse texto está recheado de lições para a gente aprender a lidar com as nossas emoções. Ele é um manual que a gente não tem como falar em 40 minutos, uma hora. Não tem jeito. Mas esse texto aqui dá para a gente fazer uma série de sermões, de 20 sermões. Só falando sobre emoções, nesse textozinho aqui, que é extremamente rico. Entre outras coisas, esse texto está dizendo assim: olha, gente, há tempo de dormir, há tempo de orar. Os dois a gente faz com o olho fechado. Mas quando fora de orar, ore. Porque se você não orar quando tem que orar, quando for dormir também não vai conseguir dormir. Quando fora de dormir, durma, não ore. Porque se você entrar numa de orar na hora de dormir, quando for orar também não vai conseguir. Uma pessoa que não dorme, não trata do corpo. Uma pessoa que não ora, não trata do espírito, é uma pessoa doente. Ó, só para você começar a mastigar aí. Onde é que a gente vai se a gente pensar nesse negócio aqui? É o que Jesus está dizendo. Ele está em crise, o homem Deus entrou em crise, e ele falou assim: eu vou subir o morro, vou falar com meu pai. Ele chama quem? Os melhores amigos. É da amizade, né? O negócio que a gente está falando aqui, né? Ele chamou os melhores amigos e disse assim: ó, fica aqui porque eu vou ali orar. Deixou lá um bocado e levou 3 consigo mais adiante. Vocês vigiem comigo que eu vou falar com meu pai. Deixou aqui, ele voou mais adiante um pouquinho. Orou. E o Deus homem abre o coração: Deus, se for possível, me libera desse negócio aí, porque acho que eu não vou aguentar. Eu estou sentindo que a coisa vai ficar ruim. Mas seja feita a tua vontade. Ele volta, os caras estão babando. Vocês não puderam vigiar comigo 1 hora, cara? Você tem que aprender a orar. Tem que vigiar. Tem que orar. Para que vocês não entrem em tentação. Jesus volta a segunda vez, ora. Volta para saber se eles tinham aprendido. Encontra eles fazendo o quê? Babando de novo. Eu falei: meu Deus. Vocês não aprendem. E Jesus volta para lá para a terceira vez. Ora a terceira vez. Quando volta, ele diz assim: agora é hora de dormir. Durmam. Eu não estava lá. E a Bíblia não diz, mas eu garanto que eles não conseguiram dormir. Porque eles tiveram de descer o monte. Depois leia o restante do capítulo que você vai entender porque que eu estou dizendo isso. Jesus, quando registra um episódio como esse, ele está dizendo que nós precisamos aprender a lidar com todo que nós somos, porque nós não somos um punhado de carne, ossos, e músculos e pele, mas nós também não somos um fantasma que só tem um espírito ou uma alma. Nós somos a junção de ambos. Porque se a gente separa o espírito e a alma do corpo, a gente vive uma dicotomia. Uma alma é um espírito sem corpo, é um fantasma. Um corpo sem espírito é um defunto. Você não é um defunto nem é um espírito, você é a junção de ambos. Para quem é dicotômico, é a junção dos 3, corpo, alma e espírito, para quem é tricotômico. Então, não tem como eu ir para a academia toda manhã, malhar o meu corpo, ficar bonito, forte, e não malhar a minha alma, meu espírito. Eu vou ser um doente bonito.
Mas eu não tenho como me transformar num fanático, viver na igreja de segunda a segunda, nos cultos de 8, 10, 12, 14, 16, 18 e 20, em todas as campanhas e jejuns e não tratar do meu corpo. Eu vou ser um fantasma feio. Nós somos a junção disso. E uma vida se transforma numa vida que vale a pena ser vivida quando nós desenvolvemos pela palavra, a Bíblia nos dá a capacidade para aprender isso, de tratar do todo que nós somos, da junção de tudo isso. E Jesus nos ensina de uma forma tremenda aqui, e eu quero compartilhar com você, porque esse texto revela a humanidade de Deus. Eu falei na primeira noite, para mim o lado mais lindo da divindade é a sua humanidade. Por que eu amo Jesus? Porque ele teve capacidade e coragem de ser humano até ao limite da sua capacidade. Ele foi todo humano, ele foi humano todo. Viveu todos os sintomas da humanidade. Por isso eu acredito que ele tem como entender cada uma das nossas crises. Ele tem como entender quando a gente entra em depressão, quando a gente tem vontade de morrer, quando a gente tem vontade de chutar o balde, quando a gente acorda, todo dia que a gente acorda, quando a gente não está bem, a gente acorda, tem um balde lá na nossa frente escrito assim, ó, chute-me. Diga que você nunca tem vontade de chutar balde. Balde, quem tiver na frente do balde também, a gente tem vontade de chutar. Essa semana, um casal abençoado da minha igreja, motociclistas, converteu com o trabalho do Pregadores do Caminho, que é o Ministério de Motociclismo da nossa igreja. A mulher deixou um bilhete, tem uma família linda, uma filha acabou de se formar em Direito, outro menino, cabeção, menino bom, uma família muito abastada. Deixou uma carta e falou assim, ó, estou indo embora, não quero mais saber de cuidar de família, de cuidar de filhos, eu estou cansada, eu vou viver a minha vida e eu não quero mais saber de ninguém. Deixou uma carta assim, botou meia dúzia de roupa numa bolsa e vazou, sumiu. O pastor, líder lá do ministério, liga para mim, Neil, você soube o que aconteceu com fulano? Eu falei, não, o que aconteceu? Aí contou essa história, vazou. O que eu faço? Vou atrás? Eu vou, trago ela de volta? Eu vou... Não faz nada. Mas como não, Neil? Não faz nada. Como não? Deixe-a viver a sua dor. Essa mulher está em crise. Ela precisa viver a sua crise em paz. Não atrapalhe. Mas não tem que fazer alguma coisa. Não tem que fazer nada. O nosso fazer é o nada. O nada também é matéria-prima. Não faça nada. Não fez. A Andréia, minha esposa, falou assim, amor, posso mandar um torpedo para ela? Um torpedo pode. O que você vai mandar? Vou mandar assim, ó, fulana, se você precisar de uma amiga, conta comigo. Ela mandou um torpedinho. Se você precisar de uma amiga, não é de pastora, não é de conselheira, não é de juíza, você precisar de uma amiga, eu estou aqui. Uma amiga. Porque o amigo ouve sem acusar. O amigo continua amigo mesmo que o amigo entre em crise, mesmo que a gente não possa tirar nada dele. Lembra de ontem? Dou graças ao meu Deus, todas as vezes que me lembro de vós. O amigo não precisa fazer, basta existir. Ele existe, ele é a razão da minha alegria, da nossa amizade. Então, essa mulher viveu esse contato com a outra, bateram um papozinho e ela está em casa. Agora, no contexto tradicional pastoral, o pastor Neil teria que ir lá, a irmã deu um mau testemunho. Como é que uma mulher, mãe de uma família dessa, pode fazer um negócio desse? Fica no banco 3 meses. Tem que ser disciplinado. Porque a igreja não é especialista em gente, a igreja é especialista em instituição. A gente conhece as regras parlamentares, o estatuto, o regimento interno. Mas a gente não conhece o coração dos seres humanos como Jesus. Nós pensamos ser, não somos nada. Ela voltou para casa, sentou lá na frente e ninguém disse nada. Por que essa mulher fez isso? Porque ela estava em crise. Ela reagiu à crise dessa forma, abandonou tudo. Deus foi bom com ela, porque ela foi, mas lhe deu a oportunidade de retornar, regressar. Muitas vezes a gente faz a besteira no auge da dor e não tem mais como consertar. Mas a dor é inerente a qualquer um de nós. Esse texto diz que Jesus entrou em crise.
E a crise não foi rasa, não. Se foi depressão, não foi depressão média, não. Foi depressão profunda. Não adianta vir com uma terapia breve, não. Quem é psicólogo aí sabe o que eu estou falando. Não adianta vir com paliativo, com cibalena, não. O buraco aqui era mais embaixo. Jesus está numa crise e diz assim, olha gente, a minha alma não está triste. A minha alma está triste o quê? Quem lembra? Até a morte. Eu não estou com uma tristezazinha qualquer porque o Vasco foi para a segunda divisão. Não, não é isso. Eu estou triste até a morte. Eu estou com vontade de morrer. Eu estou com medo de morrer. Agora, quando você ouve um ser humano falando assim, a minha alma está triste até a morte, sobe um monte para falar com Deus, fala assim, pai, se for possível, afaste de mim esse cálice. Aí a gente começa a raciocinar. Se eu fosse Deus, eu falo assim, ô menino, para que você foi aí embaixo? Você lembra, não? O que eu te falei quando eu te mandei para a terra? Você não já sabia tudo que você ia passar? Você não sabia que foi para remir o pecado do povo? Você não sabia que ia ser rejeitado? Você não é Deus também, não sabe todas as coisas? Como é que você vem com uma oração esquisita dessa, pedir para eu te livrar desse negócio? Você já sabia que ia passar? Você sabia qual era a tua missão? Você acompanha a história daquele menino lá embaixo há tanto tempo? Você viu que eu cansei com esse negócio de sangue de bode, de sacrifício de animais humanos, sacrifício de animais da minha criação? Não, agora tem que ser você, filho. Vai lá e resolve esse problema. Aí Jesus vem, quando chega na hora de cumprir a missão, ó Deus, quer lugar aí? Dá para gente conversar? Agora, por que Jesus revela essa fraqueza? Por que Jesus tem a coragem de revelar essa fraqueza? Não é para dizer para mim e para você, eu não sou Deus porcaria nenhuma, como alguns dizem usando esse texto. Como é que um Deus pode agir dessa forma? Como é que um Deus pode dar um outro mau testemunho, como esse aqui, que ontem eu falei do outro mau testemunho de Jesus? Né? A gente vai para o deserto, aí o diabo diz assim, transforma essa pedra em pão. Jesus, pedra em pão, não transforma, mas água em cachaça transforma água em vinho. Água em vinho pode, mas se transformar água em pão é pecado. Ou pedra em pão é pecado. Olha que coisa estranha que a Bíblia é. Falamos sobre isso ontem. E aprendemos que transformar pedra em pão não seria pecado nenhum. Comer pão não é pecado. Engorda, mas não é pecado, como nós falamos ontem. Agora, água em vinho transformou. Aí, como é que Deus pode... Tinha que acabar aquela festa. Acabou o vinho, a gente fala assim, a resposta às nossas orações agora vai ser só refrigerante. Jesus, não, refrigerante não tem graça, tem que ser vinho do bom. Aí Jesus transforma água em vinho bom. Imagina quanta gente foi embriagado com o vinho de Jesus. Porque nós crentes falamos assim, não, porque o vinho daquela época não tinha álcool. Então vai lá na ceia da igreja de Corinto, que diz que uns bebiam demais, saíam embriagados, e outro não bebia nada, porque o embriagado bebeu tudo. O cara saía da ceia embriagado e falou assim, não tinha álcool. A gente vai inventando um monte de mentira para justificar a nossa religiosidade. Mas a Bíblia não tem religião, nem Deus. Glória a Deus por isso. Então Jesus entra em crise. E Jesus, na crise dele, me abençoa demais. Porque eu também vivo crises homéricas. Eu sou pastor de uma igreja grande, de uma igreja que tem uma multidão de gente que não aprende nunca. Tem vezes que eu acordo, o balde está lá assim, chute-me. Aí eu olho para o balde e boto o nome de uma ovelha, que eu estou com vontade de chutar, mas não posso. Tem ovelhas que falam, isso não acontece nos Estados Unidos, mas no Brasil acontece o tempo inteiro. A ovelha diz, pastor, ora por mim. Eu falei, vou orar, irmão. Aí eu viro as coisas, dá vontade assim, Senhor, leva teu servo, porque já não aguento mais esse menino. Eu orei por ele, não orei por ele? Eu orei. Ele não falou por que eu tinha que orar, mas isso não acontece nos Estados Unidos. Pastor, aqui não tem vontade de fazer isso. É lá para o Brasil. Nós somos do terceiro mundo. O primeiro mundo não tem essas crises. Não é? Então, eu entro em crise. Eu me aborreço. Tem dia, irmão, e eu já preguei isso na minha igreja, que suas ovelhas são todas queridas, não é uma benção. Pois é. Pelo menos eu não minto, né? Então, lá no meu púlpito tem uma porta que a gente entra por ela aqui. Tem vezes que eu estou aqui atrás dessa porta e falo assim, Deus, oh Deus, falta 5 minutos para começar o culto. Se eu pudesse, eu estava na praia hoje. Deus, se eu pudesse, hoje eu estava sentado lá no último banco para que tu usasses alguém lá no meu lugar para me abençoar, porque eu estou mal. Estou mal. Todas as minhas ovelhas, Deus, quando está mal, está cabisbaixa, está quebrada, está triste, no caminho da igreja ela fala assim, Deus, usa teu servo essa manhã para me abençoar.
Usa pastor Silé essa noite para falar uma palavra no meu coração, porque eu estou agoniado. E ela vem, chega, senta, e Deus usa o pastor Silaí. E tu volta para casa e diz, muito obrigado, tua palavra me abençoou. Agora, você acha que o pastor não sente isso também? Vem no caminho e fala assim, Deus fala com teu servo. Agora, só que a gente não pode sentar no banco e esperar que alguém fale conosco. Nós temos que entrar no púlpito, ficar em pé e falar com os outros. Pensa que é fácil? Se você entendesse isso, tu sei orar pelo pastor Silaí muito mais do que você ora, se é que você ora. A gente não tem direito. Então a gente tem crise. Quando eu olho para o meu Deus, para o meu Senhor, e vejo que ele foi um homem que, embora Deus entrou na crise que entrou, triste até a morte, então eu descubro que eu também posso me entristecer, eu posso tentar ser tentado a me demover da minha missão. Eu sou alguém que também fico decepcionado com amigos, porque ele se decepcionou. Eu sou alguém que tem toda a sorte da adversidade, e eu vivo a minha crise em paz, porque eu sei que Deus não entra em crise com a minha crise. Quem entra em crise com a minha crise são os homens. Então eu vivo a minha crise, e vivo minha crise sem culpa. Porque eu sei que o meu Deus não entra em crise com a minha crise. Porque na maioria dos seres humanos com os quais eu tenho me relacionado, ele entra em crise e porque é crente, sente culpa por estar em crise. E a culpa por estar em crise é maior do que a dor que a própria crise produz. A gente entra em crise e não pode falar com ninguém que está em crise, porque senão alguém vai julgar porque a gente está em crise. É legalidade para o diabo, irmão. O crente não pode sentir isso, o crente não pode pensar isso. Onde é que está escrito? Na cabeça dos religiosos. Verdades que a gente vai carregando no lombo e que só são verdades porque a gente não as questionou. Porque nós não abrimos o pacote. Agora, quando a gente tem coragem de pensar, de raciocinar, de abrir o pacote, de não ser só mais um membro de uma seita, de uma religião, de uma denominação, e a gente vai morrendo e matando um monte de gente, excluindo quem está em crise, pecou, bota para fora. Você pega numa igreja e fala assim, fulano caiu. Quando a gente fala assim, fulano caiu, do que a gente está falando? Quem sabe? Se isso é igual aqui no Brasil. Ó, o pastor fulano, soube, Sindara, caiu. O que é caiu no contexto evangélico? Nem falar a gente tem coragem, né? De que pecado a gente está falando? Do sexo. Botou o pintinho no buraquinho errado. Fica mais departamento infantil, né? Fulano caiu. Caiu não tem perdão. É exclusão. Exclusão. A gente convoca uma assembleia. Irmãos, o irmão fulano de tal mandou uma carta pedindo exclusão. Não mandou nada. O pastor que foi lá falou assim, irmão, escreve uma cartinha pedindo a sua exclusão. Porque quando é cartinha a gente não tem que discutir. Aí, eu, fulano de tal, solicito a minha exclusão por quebra dos, acho que é o 7º mandamento. O 7º a gente conhece, agora o 8º, o 9º, o 1º, o 2º, a gente não sabe. E a gente bota então o caba para fora e diz que foi ele que mandou uma carta voluntária e hipocritamente vamos ficar em pé e vamos orar por ele, irmão. Ó Deus, abençoe o teu servo pecador e guarde-o nessa nova jornada longe de nós. E os que votaram ou acataram a sua exclusão, tem um monte de gente em pecado também. Tem um monte de gente adulterando, fornicando. Porque a queda no evangelho não é só botar o pintinho no buraquinho errado. Quando eu falo mal da Sindara, eu caí. E não é só isso não. Se eu podia abençoar o Davi e não abençoei, quem sabe fazer o bem e não faz, peca. E mais, o adultério não é botar o pintinho no buraquinho errado, é sentir vontade de. Não precisa botar. Desejou a mulher, desejou o homem, no seu coração já pecou. Digam para mim, quem aqui não é adúltero? Diga, irmão Santarrão. Você pode dizer para sua esposa, que você não olha, não gosta, não sente. Pode dizer para o seu marido. Agora diga para você se tu é homem. Não precisa ser homem de Deus, seja homem. Aí a gente vai tratando o ser humano como se o ser humano fosse produto. Mas por que a gente trata pecador como a gente trata pecador? Porque a gente não se enxerga. Porque a gente não tem coragem de olhar no espelho. Por isso eu me espelho muito pouco em igreja. Geralmente eu caminho na contramão da igreja evangélica, você quer saber. Agora, quando eu me encontro com aquele que a gente disse é o Senhor da igreja evangélica, que muitas vezes a igreja evangélica não conhece,
Eu vejo um Deus que entra em crise. E aqui eu aprendo duas coisas sobre Jesus. Eu queria que você guardasse isso no seu coração. Primeiro, olha que coisa interessante. Ele é um Deus homem, que não tinha medo de ser homem, mesmo que por causa disso não fosse visto como Deus. Repita após mim. Ele era um Deus homem, que não tinha medo de ser homem, mesmo que por causa disso não fosse visto como Deus. Vamos para o lugar de Pedro, Tiago e João. Estou subindo com o Messias, aquele que veio remir a Israel. Yeshua Hamashia. Olha que essa palavra é bonita, né? Ele é o remidor de Israel, aquele sobre quem os profetas profetizaram e vaticinaram. E aí vem Jesus, esse Jesus que já começa errado, em vez de nascer no melhor hotel de Jerusalém, nasce numa cocheira. Os teólogos da prosperidade já estão em crise. Se fosse essa teologia lá, como é que Jesus já nasceu na cocheira? Isso é legalidade para o diabo, porque nós somos príncipes e princesas, temos que estar no Caesars Park da vida. Jesus nasce junto com os bois, com as vacas. Ele entra gloriosamente em Jerusalém montado num jumento. Tinha que ser uma Lamborghini. É Lamborghini o nome do bicho? É. Mas não, ele entra no jumento. Ele entra em cima do jumento. Ele vai para o monte orar. E a gente diz assim, Deus vai orar. O Pedro e o Tiago, já sei, cara. Jesus orando, filho do homem, tá louco. Ele vai orar, aquele azul que está lá em cima vai rasgar assim, vai aparecer o trono da glória de Deus, aqueles anjinhos com trombeta que a gente imagina, tocando para tudo que é lado. Vou ouvir o som celestial. Aí Jesus se ajoelha e fala assim, Deus, ô Pai, tá bravo aqui, Senhor. Não dá para me livrar desse negócio, não. Afasta de mim esse cálice aí. Imagina você orando, vendo Jesus orando um negócio desse. Jesus querendo fugir da dor. Imagina Jesus lá na cruz, que a Bíblia diz que ele foi para o madeiro sem abrir a sua boca, mas quando ele chega no madeiro, ele chegou no limite, porque todo ser humano tem limite, mesmo que esse ser humano não seja Deus. Ele foi sem abrir a boca, sem abrir a boca. Quando ele chega lá no madeiro, ele diz assim, Deus, por que tu me desamparaste? Pelo amor de Deus. Da onde Jesus tirou isso? Imagina se sou eu e você lá no pé da cruz. Ô Jesus, que mau testemunho é esse, cara? Como é que você pode falar um negócio desse que Deus te abandonou? Como é que esse pessoal vai acreditar que tu és Deus? Como é que vão acreditar que tu és o Messias que veio remir Israel? Tu já está errado de estar na cruz, ainda na cruz acha que Deus te abandonou? Cala a boca, Jesus. Mas você vê que Jesus não teve medo de ser homem. E homem entra em crise. Homem vive sua dor. Homem se decepciona. Homem perde fé. Homem tem vontade de morrer. Homem tem casamento acabado. Homem entra em crise. Homem tem dúvida de quem é. Homem questiona todas as coisas quando a dor aperta. E Jesus não teve medo de ser homem. E não teve de ser homem, medo de ser homem, mesmo que por causa disso não fosse visto como Deus. Porque ao revelar a sua fraqueza, ele poderia ser mal interpretado pelos apóstolos, pelos discípulos. Não é que esse homem é Deus? Aí ele diz assim, não me interessa o que vocês vão pensar ou deixar de pensar. É o que eu estou sentindo e eu vou ser honesto com as minhas emoções. Não estou preocupado com o que vocês pensam de mim. Eu vou continuar sendo o que eu sou. Homem. Jesus não teve medo de mostrar sua fraqueza. Por que ele não entrou em depressão, completamente ficou morto nela? Porque ele viveu as emoções que ele tinha naquele instante. Agora, por que a gente adoece, como eu disse na introdução desse sermão? A gente se transforma num depósito de entulhos emocionais. Problemas não resolvidos. Como é que está? Como é que você está, Davi? Oh, reinando em vida, em vitória. Está nada. Podia dizer pelo menos, mais ou menos, sou, não é? More or less. É isso mesmo? Mas não. I'm fine. Muito bem. Estou reinando em vida. Aleluia. Estou melhor do que o medo. Conversa fiada. Você está mal. Você podia pelo menos calar a boca. Você mentiu. Ô, irmão, você está sumido. Não, mas estou trabalhando muito, cheio de problema. Estou muito ocupado. Nada. Eu estou desanimado. Eu estou descrendo daquilo lá. Estou com dificuldade de crer na Bíblia. Agora, a gente tem coragem de ser homem. A gente vê um monte de homem de Deus. Sabe, fulano é um homem de Deus. Fulano é uma mulher de Deus. Fulano é um homem de Deus. Pode ser um homem de Deus, mas não é homem.
Porque o homem, ele vive o que está vivendo naquele instante. Por que você acha que essa fraqueza, essa derrota de Jesus está aqui na Bíblia? Está aqui porque Jesus, quando veio à Terra, veio para quê? Ora, o ser humano não conseguiu entender a vontade de Deus pela palavra. Então o homem, quando foge da vontade de Deus, ele deixa de ser gente como Deus quer que a gente seja gente. E o homem passou a ser gente da forma errada. Ao ponto de sermos comparados a uma pizza. Lembra da pizza da mulher do primeiro tempo? Vivemos o processo de coisificação do ser humano. Amamos coisas e usamos pessoas. Deus olha e diz, está tudo errado, essa gente não sabe ser gente. Meu filho, você vai ter que ir lá, se tornar gente, para que aquela gente adoecida, que não sabe mais ser gente, olhe para você encarnado, transformado em gente, e olhando para você, saiba como gente tem que ser. Jesus veio para ser o protótipo de humanidade na vida de qualquer um de nós. Olhando para Jesus, a gente tem que aprender a ser gente como gente tem que ser. Jesus veio nos ensinar a ser gente. Só que a gente olha para Jesus e só olha para a deidade dele, só olha para a divindade dele. E Jesus diz assim, não, eu coloquei isso na palavra para que vocês aprendessem a lidar com as suas emoções, porque as suas emoções podem ser a grande prisão da alma de vocês. Ele foi um Deus homem que não teve medo de ser homem, mesmo por causa disso não fosse visto como Deus. Agora, nós somos homens, mas que desejosos de sermos vistos como Deus, nem homens conseguimos ser. Se Jesus mostrou a sua fraqueza sem medo da opinião pública, por que a gente não mostra? Por que a gente senta aqui, ó, todo mundo com cara de rico, todo mundo com cara de abençoado? Não existe mais cabelo duro, já viu? Todo mundo bonito. Mesmo que seja alisado no fogo, né? A santa chapinha, né? Estava conversando lá dentro com as meninas lá. São os cabelos mentirosos, a verdade é a água. Se chover, toda a verdade será revelada. Não é verdade? Não tem mais gente feia. Nós vivemos o tempo da falência, da feiura. Nunca tivemos uma geração tão bonita, nunca tivemos uma geração tão desgraçada, tão vazia, tão pobre existencialmente falando. Já que não temos nada dentro, investamos no que temos fora. E a gente investe no que é fora, e a maior indústria do planeta hoje é a estética, perde só para a pornográfica. Tira a sexualidade, a pornografia, a estética é a indústria mais rica do planeta. Do planeta. Por que a gente investe fora? Porque dentro é uma porcaria. De modo que quando eu invisto fora, eu maqueio o que eu sou. Olhem para a minha aparência, que aí você não vai conseguir ver a minha essência. Só que Deus não se relaciona com a nossa aparência, Deus se relaciona com a nossa essência. Você aprendeu aqui alguns anos atrás, quando eu vim aqui, que Deus não se relaciona com esse ser que nós somos quando estamos na coletividade. Deus se relaciona com aquele ser que nós somos quando não tem ninguém olhando para nós. É aquele ser que você é quando você está sozinho, quando você acorda. Quando você está sozinho com seus pensamentos, com as suas dores. Aquela mulher que você é quando seu marido foi trabalhar, você está sozinho, os filhos estão na escola. É isso, com esse ser que nós somos dentro, que Deus se relaciona. E Deus está dizendo assim, olha, esse texto está aqui para que vocês entendam que mesmo sendo Deus, eu não tive medo de ser homem, de viver as minhas emoções. Ele não teve medo de revelar suas emoções. E por que nós temos medo? Por que nós vivemos uma mentira existencial, uma mentira emocional? Por algumas razões. Primeiro, por medo de solidão, por exemplo. Pode explicar, pastor? Posso. Nós não revelamos nossas emoções porque nós temos medo que, se as pessoas descubram o que de fato somos ou sentimos, nos abandonem. Então, pastor, eu vou vender uma imagem para ele para que ele fique comigo. Porque se eu compartilhar a minha dor, ele pode fugir de mim, eu vou ficar sozinho. Ora, quem está com alguém que se relaciona só com a sua imagem, está sozinho. Porque ele não ama você, ama o que você parece ser. Quando você tem medo de ser abandonado por alguém, e com medo disso vende uma imagem, você não será abandonado por esse alguém, mas você foi abandonado por si mesmo. Quando o abandono é produto dos outros em relação a nós,
Esse abandono produz uma solidão que talvez eu possa suportar. Agora, quando o abandono que nós vivemos é o abandono de nós mesmos, quando nós impingimos essa solidão a nós, aí não tem cura. Jesus não quis saber, olha, eu estou em crise, eu estou pedindo para Deus me afastar dessa dor mesmo, e eu não me interessa que sejam pedir, quero ir embora por causa disso, pode ir. O que ele disse mais adiante, estão escandalizados também? Vão embora também. Para onde iremos nós? Se tu tens as palavras de vida eterna. Jesus não teve medo da solidão. Porque não teve medo da solidão, ele esteve sempre com gente. Por que nós não abrimos coração? Medo da solidão. E eu digo a você, ó, se alguém te abandonar, porque você abriu o seu coração, compartilhou tua emoção, esse abandono não é perda, esse abandono é livramento. Pastor, todos me abandonaram. Você não foi abandonado, você foi liberto. Deus te libertou de consumidores. É Deus limpando, Deus purificando para poder encher com gente que vale a pena. Porque a Bíblia diz que convém que nós nos imitemos uns aos outros. Amados, nós temos que aprender a passar pelo deserto. Já ouviram isso em algum lugar? Já? Não tem como fugir do deserto. Agora, quando a gente passa pelo deserto, transforma o deserto em escola. Quando a gente sai do deserto, a gente vê a vida de uma forma diferente. A gente não vai ver gente mais como consumidores, nem como objeto de prazer. A gente vai ver gente como gente é. E quando a gente vê gente como gente é, a gente acha gente que vale a pena se relacionar. Porque senão a relação é só evangélica. E a relação evangélica, Deus me livre e guarde. A gente só não tem coragem de falar. Medo de solidão. Uma outra razão pela qual nós não revelamos, medo de decepcionar os outros. Ou seja, que os outros se entristeçam com a nossa tristeza. A gente não quer entristecer o outro, pastor. A gente vive a nossa dor sozinho. Pois é. Aí eu digo você, se tal tristeza no outro não for fruto da solidariedade com a tua dor, pelo amor de Deus, entristeça-o. Se essa tristeza for decepção com a tua dor, entristeça-o e perca-o. Porque quem não valoriza as tuas lágrimas, irmãos, não valoriza o que há de mais essencial na tua vida. Quem não valoriza a tua dor, não valoriza de fato o que você é. As pessoas não merecem a tua lágrima. Porque não valoriza o teu sentimento. Quem não valoriza o teu sentimento, não valoriza as tuas joias. Como é que a gente sabe? A Bíblia diz assim, palavra de Jesus, não lanceis pérolas a quem mesmo? Hein? Quem? Aos porcos. Não lanceis pérolas aos porcos. Porcos não valorizam a pérola. Quando você fala da tua alma, do teu sentimento, você está falando do que você é, não do que você parece ser. Não é aquele diálogo, olha, eu botei botox aqui, olha que bom. Olha, eu botei botox na boca, aí a boca fica... Aquela boca, a gente sabe como é que fica a boca de botox. Menino, eu botei prótese nos glúteos. Botei prótese no céu. É o papo dessa geração. Não estou condenando ninguém. O glúteo é teu, você bota se você quiser lá. Não é? É o diálogo. E a gente está falando do que a gente tem, não do que a gente é. Então, a gente pode fazer piada, a gente pode zombar, a gente pode criticar, a gente pode fazer... Agora, quando você fala da tua dor, da tua alma, quando você fala das tuas emoções, das tuas dores, nisso não cabe piada. Porque você está falando da tua essência. Quem não valoriza a tua essência, não valoriza a joia que você é. E quem não valoriza a joia que você é porco. E a gente sabe quem é porco e quem não é, à medida da proporção com a qual ele se relaciona com joias. O valor que ele dá às joias. Se ele não valoriza a tua joia, ele é porco. Portanto, se você foi zombado por ele, abandonado por ele, acha que ele se decepcionou com você, você se livrou de um porco. Pô, pastor, pegar pesado, hein, pastor? Pastor, sei lá, e onde é que o senhor achou esse cara, meu Deus do céu? Nunca mais traz ele aqui, pelo amor de Deus. Porque senão ele vai me chamar de porco muitas vezes. A gente tem medo de decepcionar os outros. E mais, a gente não revela porque a gente tem falta de amor próprio. Porque quem prefere a companhia de quem só ama a sua imagem. E se anula para não entristecer gente que não valoriza as tuas joias, merece estar sozinho. Porque você não se ama.
Quem prefere a companhia de quem ama a minha imagem a estar só, prefere uma solidão que é muito mais danosa do que a solidão verdadeira. E a Bíblia diz que o Evangelho se resume nessa paradinha aqui. Amar a Deus sobre todas as coisas. O que mais? Ao próximo como? A si mesmo. Então onde começa tudo? No amor a Deus, que gera amor por mim, que gera amor pelo próximo. É uma tríade. Por que muitos casamentos acabam, por exemplo? Porque a pessoa está sozinha, ela quer casar. Qualquer jeito. Quero casar, quero casar, quero casar, quero casar. Pelo amor de Deus, eu estou com 30. A sombra da titia está por aí, eu tenho que casar. Eu já estou na unção da largatista, estou subindo parede. E eu tenho que casar. Esperei com paciência, mas a minha paciência já acabou. Que vier a mim de maneira nenhuma lançarei fora agora. Cair na rede é peixe. Se não for peixe, hoje tem os mutantes, a gente muda o peixe. Aí o cara casa. A mulher casa. Casa para entrar vestido branco, pastor Silai, fazer casamento tão. Está todo mundo morrendo de inveja de mim. Você vivia uma solidão sozinho, agora vive uma solidão acompanhada, mas continua sendo só. E mais, de repente, de fato, você se apaixonou pelo outro, mas se apaixonou pelo outro de uma forma tão profunda que você se anula para tentar manter o outro consigo. Amar o outro sem se amar, mesmo que seja amor, é um amor adoecido, esse amor faz mal. A gente não pode amar o outro mais que nós mesmos. Nós temos que amar o outro tanto quanto nos amamos. Se nós não nos amamos, não adianta amar quem quer que seja. Porque esse amor vai fazer mal. O casamento vai acabar. E porque você tem a tristeza de ser evangélico, acontece aquele fenômeno diabólico. O casamento acaba e dura para sempre. Porque Deus abomina o divórcio e a gente só pode se divorciar se botar o pintinho por aqui errado. Como não houve isso, mesmo que o meu casamento tenha acabado, nós não somos mais amantes, amigos, parceiros, não temos prazer em estar junto, não oramos junto, trocamos mais nada, a única coisa que a gente tem em comum é o endereço, absolutamente mais nada, mas não teve adultério, nosso casamento acabou, mas ele vai durar para sempre. Ora, amor, quando a gente chegar na igreja, a gente dá a mão e sorri. Oh, que casamento bonito. Vocês sabem que não são. Porque Deus abomina o divórcio. É verdade, Deus abomina o divórcio, mas permitiu. Por que Deus permite uma coisa que ele abomina? Porque existe uma coisa que ele abomina mais ainda. O que ele abomina mais que um casamento do que um divórcio de verdade? Um casamento de mentira. E a gente vai vivendo uma mentira emocional, uma mentira existencial, uma mentira de toda sorte. Por quê? Porque a gente simplesmente não se ama e tudo começa no amor próprio. Jesus tinha amor próprio. Deus, meu Pai, eu sou Deus. Mas lembra que eu sou um Deus esvaziado. Porque a tua palavra diz que ele esvaziou-se a si mesmo para se transformar à semelhança do Neil. Então, como eu sou Neil, um Deus esvaziado, eu sou João, sou Maria, sou Kátia, sou seja o que for. Então eu estou dizendo, enquanto Kátia, enquanto Neil, eu estou dizendo, se for possível, afasta. Mas vão pensar mal de você, o problema é deles. Eu vou continuar honesto com as minhas emoções, porque eu sei que tu não podes habitar numa vida mentirosa. E eu sei que tu não entra em crise com a minha crise. Deixa eu falar para você, irmão. Testemunho do pastor Silai aqui sobre o que está acontecendo nos Estados Unidos, o que está acontecendo no mundo, esse estado degradante de ser, é produto do ser humano que não tem tratado das suas emoções, como as suas emoções precisam ser tratadas. Mentem para si, transformam-se, como falei ontem, no satã de si mesmo, e a gente vai se transformando num entulho, num lixão emocional. Vai chegar uma hora que a gente não vai suportar, a gente surta. Com Jesus ou sem Jesus. Ele era um Deus homem que não tinha medo de ser homem, mesmo que por causa disso não fosse visto como Deus. Eu acho que a gente precisa ser homem, que é homem de verdade, que deve perder o desejo de parecer ser Deus, não tendo problema, e lidar com o nosso problema, como um problema tem que ser lidado, para que a gente possa ser um homem que vale a pena ser. Porque senão a gente vai ser só uma imagenzinha bonita. E a felicidade na nossa vida só existirá nos olhos dos outros. Como os outros não têm nada a ver com a nossa vida, quando a gente mais
sente dor na alma, Jesus está me ensinando, nem os amigos adiantam. Jesus subiu com um grupo, mais adiante chamou os 3, e vez mais adiante, porque eu quero viver a minha duma, não quero viver sozinho. Mas embora tivesse com a companhia dos seus melhores amigos, ele viveu a dor dele sozinho, porque os amigos estavam babando. Ora, quando você está com a sua companheira fiel, a insônia, e a dor agrava-se, você sabe que a dor sempre se agrava na madrugada. Quando é que o dente dói? Já viu o dente doer meio-dia? O dente só dói de madrugada. Já viu o ouvido doer 2 horas da tarde? Não dói, o ouvido dói de madrugada. As dores se agravam na madrugada. Agora, na madrugada, quando você está com a companheira insônia, onde é que estão seus amigos? Dormindo. É nós, mano. É nós. Vou terminar. Um Deus homem que não tinha medo de ser homem, mesmo que por causa disso não fosse visto como Deus. Mas Jesus era mais. Era um homem Deus, que mesmo sendo Deus, enquanto homem, quis ser homem sem comunhão com o Pai. Vou repetir. Repita comigo. Ele foi um homem Deus, que mesmo sendo Deus, enquanto homem, quis ser homem sem comunhão com o Pai. Porque Jesus era Deus, mas enquanto homem, ele falou assim, eu preciso orar. Olha, o cara já era Deus, vai orar para quê, meu? Ah, porque ele era homem, sim, mas não deixou de ser Deus, deixou? Não. Você vê que nem Deus, enquanto homem, quis ser homem sem comunhão com o Pai. Agora nós não, nós somos homens, que muitas vezes nem gostamos de ser homem e não conseguimos ser homem. Mesmo não sendo homem, a gente ora, a gente tem comunhão com o Pai. E não sabe porque a vida está como está. Cara, Jesus é a coisa mais linda do universo. A humanidade de Jesus é fabulosa, é fabulosa, fabulosa. Nem sendo Deus, porque era homem que ser homem sem comunhão com o Pai. Eu preciso de Deus, eu preciso alimentar o meu espírito. Eu preciso ter uma relação que vai além do material, que transcenda o concreto. Eu preciso entrar nas entranhas da existência humana e do espiritual. Porque nós não somos carne, nós vivemos na carne, nós estamos carne. Mas tudo que prefigura a essência do humano é abstrato. Ah, eu amo a Andréia, minha esposa. Você pega em amor? Não. Eu odeio o João. Você pega no ódio? Estou magoado com a Vera. Pega na mágoa. Estou com saudade do Roberto. Pega em saudade? Não. Tudo que diz respeito à essência do homem, a sensação do homem, é abstrato. Transcende a carne. E Jesus está dizendo, enquanto carne, eu não posso abrir mão desse essencial. Eu preciso de comunhão com Deus, eu preciso ligar a tomada na parede para que a corrente passe. Porque se a gente tira a corrente, a tomada da parede, a pilha vai esvaziando, a pilha vai esvaziando, a pilha vai esvaziando, a bateria acaba, a gente, puf. Se não tiver alguém que nos empurre para perto da tomada de novo, a gente morre. Jesus disse assim, eu estou longe da tomada, mesmo que eu faça parte da essência da tomada. Mas mesmo sendo parte da essência da tomada, eu tenho que estar ligado na tomada, porque senão eu tomo. Agora nós, como homens, longe de sermos Deus, muitas vezes escolhemos como se Deus fosse nos viver longe de Deus. A gente transforma Deus num supermercado. Quando é que a gente vai ao supermercado dentro de casa? Todo dia? Não. Você abre a despensa e acabou o arroz. Acabou o óleo. Acabou o bacon. Quando está faltando alguma coisa, a esposa diz o quê, pastor Silaí? Preciso ir ao supermercado. Quando a gente tem tempo, nós vamos junto. E acontece aquele fenômeno mundial. Ela vai botando no carrinho e o marido vai tirando sem ela ver. Fala, Jeová. Ah, Jeová.
Agora, por que a gente foi no mercado? Porque faltou em casa. A gente faz a mesma coisa com Deus, só se lembra de Deus quando é para pedir. A gente só se lembra de Deus quando a despensa esvazia. O ateu pede oração quando ele está no buraco. Ah, mas isso é um fenômeno do não crente, conversa fiada. O crente é pior. Porque a gente diz que ora, mas não ora. Nós transformamos a oração em sinônimo de petição. Já falei sobre isso aqui, se eu não me engano. Vamos orar com o irmão João. Nosso Deus, nosso Pai, louvado seja o teu nome. Muito obrigado por essa manhã. Deus quer te pedir que abençoe o irmão o Douglas. Ó Deus, abençoa esse culto, abençoa o pastor Neil. Ó Deus, abençoa o problema da irmã Joana. Ó Deus, faça isso, faça aquilo, e propicia isso, e dá aquilo, em nome de Jesus, amém. A gente não orou, a gente pediu. Oração não é sinônimo de petição. Foi anunciado Congresso da Amizade. O orador da conferência será quem? Quem se lembra o nome dele? Pastor Neil Barreto. Ele é orador. Então, com a palavra, pastor Neil, ora, se eu sou orador, pastor Silaí me passou a palavra para o orador, o que um orador faz? Hein? Ora. O que eu estou fazendo aqui nesse exato momento? Proferindo a minha oração. Pedi alguma coisa a vocês até agora? Nem vou pedir. Mas se quiser dar, eu recebo. Formatura da turma de medicina, oradora da tua turma, Débora Almeida. Ó. Qual a palavra oradora da turma? A oradora abre o papelzinho lá e começa. Pede nada. Agora na igreja vamos orar com Atilano Murados. Ó Deus, dá e dá. Em nome de Jesus, amém. Vamos para a nossa devocional, vamos para o quarto, a gente lê uma besteirinha da palavra de Deus. Aí depois ora, dá. E a gente diz assim, eu tive um momento devocional maravilhoso, falei com Deus, não, você não falou com Deus, você pediu a Deus. Agora você é pai, imagina teu filho, toda vez que teu filho for falar contigo, é para pedir alguma coisa. Pai, 10 aí. Volta uma semana, eu vou falar contigo, paizinho, 50. Volta uma semana, pai, um Nike, acabou o meu, tá? Volta uma semana depois, uma camisinha do Chicago Bulls. Teu filho não lhe dirige uma palavra, não te diz nada, não curte a tua presença, tua essência, tua existência. Toda vez que o filho abre a boca é para pedir. Muitas vezes a nossa oração ofende a Deus. Porque quando a gente vai orar, lá vem o pidão. E a gente não sabe por que nossas orações não são ouvidas. Diga que você nunca ficou frustrado por uma oração que nem respondida foi. Como eu costumo dizer, o camarada, ele não conhece a Deus, ele tá ferrado, ele está quebrado. Ele busca qualquer religião, ele vai... eu falei sobre isso aqui também no passado, se eu não me engano. Ele vai lá vai na cartomante para saber o que está acontecendo com a vida dele. A cartomante pega a carta, vira assim, ih, meu filho, as cartas estão dizendo que a tua vida está... Olha, está mal, está feia a coisa está braba. O cara sai dali da cartomante enganadamente feliz. Porque ele consultou a carta e a carta falou na hora. Foi lá na astróloga e... Qual é o teu signo? Eu sou de câncer. Ih, já começou mal, filho, esse câncer, isso aí. Tá. Aí ele faz o teu mapa astral, você é de câncer, e o câncer está em ascendente em Capricórnio, que está debaixo do unicórnio, passando por cima da lua. É por isso que você está assim. Oh. Ele sai de lá enganadamente feliz, porque ele consultou os astros falaram na hora. Vai lá no pessoal que bate a corimba lá, joga búzios. Oh, aí o cara joga lá os búzios. Ih, filho. Ixi, bichinho, tá feia a coisa. Ele foi lá consultar os búzios falaram na hora. E sai de lá enganadamente feliz. Agora eu e você entramos no nosso quarto e falamos com Deus. O que acontece? Pode falar. O que acontece? Eu não ouvi nada.
eles saem de lá enganadamente felizes. Você sai tristemente decepcionado. Ora. Diga para você quantas experiências de oração nesses 50 anos de vida. E quando você ouve as da teologia da prosperidade falando do testemunho de oração, irmãos, eu quero contar a vitória da corrente dos 1.500 pastores. Eu tinha um Fusquinha 66. Falei, Deus, Fusquinha 66 é para capeta. Eu sou um príncipe do Senhor. Eu quero um Lamborghini. Vamos falar do Lamborghini. Não sei nem que carro é esse. Que ele falou que é bonito, eu estou usando esse nome. Irmãos, para a glória do nome de Jesus, eu cheguei com o meu Fusquinha 66 e hoje eu estou com um Lamborghini, amém? Há poder no nome de Jesus. Lembra que eu falei? Ele estava indo para o inferno de Fusquinha 66. Está indo para o inferno de Lamborghini. Chega mais rápido ainda no inferno. Não muda a essência. Não muda a essência. Irmãos, para agora Jesus estava morando de aluguel, agora estou morando na casa própria. Ele era um infeliz na casa que não era dele, e é um infeliz na casa que é dele. Irmãos, eu estava com uma doença e terminal, o médico me desenganou. E Jesus me curou. Ele estava indo para o inferno doente, está indo para o inferno saudável. É sempre no campo do ter, não do ser. Teologia da mulher de Jó. Não vale a pena servir a Deus sem receber nada dele. Amaldiçoe-o e se mata. Falamos sobre isso ontem. Então Jesus, ele diz assim, eu sou Deus, mas eu preciso da força desse Deus, da essência desse Deus. Mesmo sendo Deus, ele não abriu mão de comunhão com o Pai. Ele estava lá no monte, ele orava, ele subiu o monte para orar, estava sozinho com Deus. Hoje, o evangélico é tão cabecinho de formiga, que ele acha que há mais poder no monte do que no banheiro. Então a gente gosta de subir monte para orar. Legal, não é pecado orar no monte. Mas por que Jesus foi orar no monte? Porque embaixo ele estava sempre no meio de multidão. Eu quero ter um momento a sós com Deus. Então vou subir o morro. Não é porque o morro tem mais poder, porque ele não podia ficar só aqui embaixo. Aí a gente no monte é que é o lugar de orar. Pelo amor de Deus, irmão. Para de olhar o que os teus olhos veem. Tente buscar a essência, o conteúdo. A meta, a história por trás da história. Medita na palavra de Deus, raciocina. Para que a gente não se engane e seja morto na presença do próprio Deus. Jesus subiu o monte porque ele queria ficar sozinho. Agora, olha que coisa fenomenal para a gente terminar. Versículo 39, ele diz assim, Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice. Se ele volta, os caras estão babando. Ele vai orar de novo. Quando ele volta para orar, a oração muda. Veja o versículo 42. Retirando-se mais uma vez, orou dizendo, meu Pai meu, se este cálice não pode passar sem que eu beba, faça-se a tua vontade. Primeiro ele disse, se for possível, passa. Na outra oração ele disse assim, já que não é possível, seja feita a tua vontade. Quando é que Deus respondeu a ele? Tem ali, na Bíblia? Se for possível, já que não é possível. Como é que ele sabia que já não era possível? Porque a resposta de Deus nem sempre vem pela boca de um irmão. A resposta de Deus vem direto ao coração. Só que vem ao coração dentro do qual ele já habita. O coração que o busca, não pelo que ele dá, mas pelo que ele é. É para aquele que não transformou oração em petição. É aquele que entra no quarto e fala com Deus como quem fala com o Pai, como quem conversa comigo. Eu tenho almoçado com o Silaí, com o pessoal, a gente conversa 2 horas. Sentado à mesa, sentado em qualquer canto, no chão, a gente conversa, não pede nada um para o outro. A gente bate papo. Mas a gente não consegue fazer isso com Deus. Faça um teste, quero desafiar você hoje, chegar em casa, faz uma oração de 1 minuto sem pedir nada para Deus. Fala o quê, Deus? O problema é seu. Agora, será que não há nada que a gente possa falar para Deus, de Deus? Ou de Deus para Deus? O que ele é para você? O que ele representa para você? Deus, eu vim aqui passar um tempo na tua presença. Você quer saber como é a minha devocional? Eu sei que não te interessa muito falar como é que é a minha devocional. Todos os dias santos e santos dias eu sento no meu gabinete.
A primeira coisa que eu faço é manter uma luz de penumbra e boto um som de louvor. Aquela música bem no meio dos louvores Deus habita. E se não habita nos louvores, esses louvores, a música atrai paz para o nosso coração. Nós somos resultado daquilo que ouvimos, como somos resultado daquilo que comemos. Você vai num baile funk, música eletrônica, o cara fica sempre agitado. Agora você vai ouvir um recital de ópera, tu ouve a música passando. Porque a música mexe com as nossas emoções, e se mexe com a minha emoção, mexe com o meu comportamento. Bota aquela música, e muitas vezes, eu boto um colchonete no chão, deito, digo, Deus, eu estou aqui, e não quero te pedir nada. Se tu quiseres falar, o coração do teu servo, tu tens todo o tempo que precisares. E deitado eu louvo. Tu és o meu Deus, tu és o meu Senhor, muito obrigado pela minha vida, minha família, meu ministério. Obrigado pelo sapato que eu tenho. Obrigado, Deus. Olha que coisa, o Neil é doido. Outro dia eu estava orando e agradecendo a Deus por um pedaço de carne que ficou preso no meu dente. Eu não consegui tirar aquele maldito pedaço de carne. Eu falei, essa carne está endemoniada, que ela não sai, essa miserável. Sai, não sai a carne. Estava inflamando a gengiva. Neil, quantos seres humanos gostariam de ter o privilégio de ter um pedaço de carne presa no dente? Nem sabe o que é isso. Por que você tem um pedacinho de carne preso no dente? Porque você comeu carne. Tem gente que come carne de rato. Tem gente que não come carne há 30 anos. Vai para o Sudão, vai para a Etiópia, vai para o Ceará, vai para o interior do Brasil. A gente tem a graça de ter um pedaço de carne presa no dente. Diz que não é chique isso. Estou falando alguma besteira, pastor Silaí? Estou falando alguma besteira, irmãos? Não estou. Não é verdade? E tem dente. E olha que com aquele meu problema na coluna, eu tomei tanta morfina que eu perdi uns 3. Me arrebentou. Agora, a gente tem carne presa no dente. A gente deita e não agradece a Deus porque a gente está caminhando. Olha, eu tenho 2 pernas, cara. Tenho voz. Vocês estão me ouvindo. Vocês estão sendo servidos por Deus, o manjar da sua palavra. Cheio de problema, de dor. Mas no meio da dor e do problema, Deus está te dando respostas. Como quem diz, ô seu Mané, você acha que eu esqueci você? Você acha que eu não estou te vendo? Não é a palavra que eu estou te liberando nessa manhã. É só você saber que eu estou te vendo. Mas para te abençoar, você precisa ter postura. Eu não esqueci de você não tenho amnésia. Agora eu não posso abençoar você porque você está como Pedro, me seguindo de longe. Quem me segue de longe, no final chora amargamente. Voltemos para Malaquias e ouça Deus, tornai vós para mim, e eu tornarei para vós. Deus quer intimidade, Deus não quer ser um supermercado, Deus quer ser o seu amigo. Não existe nada melhor do que ser amigo de Deus. Conhece essa música? Por favor, suba aqui, vamos cantar essa música para a gente terminar. Dá, Davi, para você ministrar. Não existe nada melhor. Grande Demar de Campos. Do que ser amigo de Deus. Agora a gente não quer ser amigo de Deus, a gente quer ser ou funcionário de Deus ou Deus de Deus. Jesus sobe e diz assim, se for possível afasta, mas já que não é possível, da onde ele tirou essa resposta? No caminho, no trajeto Deus fala o seu coração, porque a dor de Jesus, embora fosse uma dor que doesse até a morte, o que aconteceu? A dor da morte não paralisou, ele continuou desenvolvendo o seu ministério. Amado, não permita que a sua dor impeça a obra que Deus começou na tua vida um dia. E eu queria que você guardasse essa palavra no seu coração, para que nós cumpríssemos o que a Bíblia diz, basta ao discípulo ser como o seu mestre. Agora, quando a Bíblia diz que basta ao discípulo ser como o seu mestre, não é na divindade, porque a gente não tem como ser divino como ele era, mas ser como nosso mestre na humanidade. Ser como Jesus era, enquanto humano, não é bem possível a qualquer um de nós.
Eu queria muito poder botar a mão nos enfermos e curar todo mundo. Eu queria muito poder transformar, multiplicar os pães. Eu ia para o Nordeste e fazer esse milagre. Ia para a Etiópia. 5 pães e 2 peixinhos eu levava para os 4 cantos da terra para acabar com a fome do mundo. Mas a gente não pode fazer isso. A gente fala de milagre o tempo inteiro, mas o milagre é sempre tirar a pulga atrás da orelha, acabar com a dor no rim, eu estava com a unha encravada. Aquilo que a gente vê na televisão que dá asco, a redução do evangelho. Mas Jesus está dizendo, você precisa ser como eu na humanidade, um Deus homem, que não tinha medo de ser homem, mesmo por causa disso não fosse visto como Deus. Um homem Deus, que mesmo sendo Deus, quis ser homem sem comunhão com o Pai. Então, amado, nós estamos vendo o que está acontecendo no mundo. Está difícil. Essa avalanche de más notícias, essa dificuldade pela qual a gente passa, financeira, emocional, violência, desgraça, morte, dor, corrupção, isso tudo vai transformando a gente num depósito de entulhos emocionais. Não tem como ser normal num tempo como esse. E as nossas doenças vão pululando, as psicoemocionais, a gente tenta buscar saber por que a gente está assim. A gente está assim porque a gente vive num tempo como esse. Mas Jesus está dizendo, se você conseguir ser o que você é no meu coração, meu filho, ainda que a maré seja de desgraça, eu vou te capacitar para remar contra a maré. Remar contra a maré é ser cheio do Espírito Santo de Deus. Porque o que a igreja ensina a ser cheio do Espírito Santo de Deus é falar língua. Xuri anda, xuri canta, xuri fala. É verdade. A gente fala a língua dos anjos, dos serafins, do querubins, mas a gente só não consegue falar a língua do esposo, a língua do marido, a língua dos filhos. A gente não consegue mais falar a língua do patrão. E quando a gente não consegue se comunicar, o que sobra é guerra. O que adianta eu falar a língua dos anjos, não saber falar a língua da minha esposa? Falar a língua das minhas filhas adolescentes, que é um dialeto diferente do nosso. Falar a língua da minha filha de 14 anos. Todo mundo da minha casa é vascaíno, minha filha flamenguista. Eu os repreendo em nome de Jesus. É doente. E 14 anos, a mutação é tão tremenda que a gente olha assim, meu Deus, saiu de dentro da minha esposa. Foi eu? É meu esperma mesmo? Não é possível. Não é possível. Saiu de dentro da André. Não é possível, cara. Onde é que essa menina está se transformando? Nossos filhos adolescentes são mutantes. Às vezes parece que cada dia que chega, eu tenho que chegar perto da Thaís e falar, muito prazer, eu sou seu pai. Você lembra de mim? É uma pessoa diferente. Aí eu estou aqui na igreja falando a língua de Gabriel. Mas eu não sei falar a língua da Thaís. Gabriel, vai te catar. Porque um dia você vai me encontrar contigo de qualquer jeito, porque eu estou no caminho. Mas por enquanto, Gabriel, eu quero saber da Thaís, da Tamara, da Andréia. Quero saber do meu amigo Davi. Quero saber do meu amigo Isaías, do meu amigo Denilson. Eu quero ser gente como gente tem que ser. Para ser gente tem que parecer com Jesus. Coragem para viver as emoções, ser honesto. Coragem para se relacionar com Deus, não na qualidade de pidão, mas como alguém que quer ser amigo, ter intimidade, relacionamento. Vem fazer o que aqui, filho? Vim fazer nada, pai, só vim estar contigo. O verbo Deus está errado, não é fazer, é estar. Vim fazer nada, vim estar. Porque se não for para estar com Deus, o que você faz para Deus, muda pouco, muda muito não. Que a dinâmica de Deus é simplesmente essa aqui. Eu sou Deus. Silaí é Silaí. Deus fala assim com Silaí. Silaí, o que traz você à minha presença? O que você está fazendo aqui na minha presença? Ah, Deus, minha mulher está doente, minha filha está assim, meu carro bateu. Então deixa eu te falar uma coisa, Silaí. Se o que traz a minha presença não for o simples prazer de estar na minha presença, a tua presença, Silaí, na minha presença, não significa nada.
Ou você está na minha presença por causa do prazer de estar na minha presença, ou seja, por causa daquilo que eu sou, ou estar na minha presença é como se não estivesse. Porque quem se aproxima de Deus não pode se aproximar de Deus para tirar alguma coisa de Deus. Porque se nós somos de Deus, a gente busca primeiro a sua justiça e o reino. E quem busca a justiça e o reino, não precisa se preocupar em coisas. Busca primeiro o reino de Deus e as suas justiças, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. A gente não corre atrás da bênção, a bênção corre atrás de nós. Todas essas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão. Por quê? Porque você está no lugar da bênção. Onde é o lugar da bênção? Onde Deus está. E o que é mais lindo? Deus não está só na igreja domingo. Deus está lá no deserto, quando você está tentado pelo diabo. Deus está lá no teu quarto, quando você está vertendo lágrimas bem baixinho, sem que ninguém ouça. Deus está lá naquela crise, no teu escritório, na tua fábrica. Deus está lá na rua, no carro, dirigindo, você cheio de dúvidas e questionamentos. Deus está lá. Se você estiver na presença dele, e se Deus está na tua presença, você na presença de Deus, a tua dor não vai durar para sempre. A tua dor é uma escola. E você vai amadurecer e vai ser gente como gente tem que ser. Minha oração, meu desejo é que Deus te abençoe e que seja uma realidade. Que Deus lhe dê a graça de ser humano. Porque a verdadeira espiritualidade nada mais é do que a humanidade com excelência. Espiritual não é o que vive o sobrenatural, não. Espiritual é quem vive o natural sobrenaturalmente. Espiritual é quem se transforma num humano saudável. Porque quanto mais santo, mais gente. Quanto mais santo, mais simples. Quanto mais santo, mais normal. É a espiritualidade de Jesus. Que era Messias, não parecia ser. Que era Filho de Deus, não parecia ser. Que era um monte de coisa, não parecia ser. Mas era. Hoje a gente parece ser um monte de coisa e não é. Eu quero parecer com Jesus. Que Deus te dê a fome, a graça, o desejo de parecer com Jesus. Só é possível relacionando-se com Ele, não pedindo a Ele. Não existe nada melhor do que ser amigo de Deus. Vamos ficar em pé.